Olá, muito boa tarde. Temos aqui conosco a doutora Helena Teodósio, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, que vai falar um bocadinho conosco sobre a Covid. Antes de mais nada, doutora Helena, muito obrigado por nos atender, por nos dar a oportunidade de falar um pouco com a senhora, para saber na primeira pessoa o que vai na alma, não só da presidente, como também da cidadã, né? E por falar em cidadã, antes de mais nada, eu gostava de saber como é que a cidadã Helena Teodósio e a sua família reagiram nos primeiros momentos da pandemia. Foi muito complicado, porque ao fim e ao cabo ninguém estava à espera, em lado nenhum, na verdade é essa, né? Mas cada um reagiu de uma forma, cada um teve... Como é que foi dentro da sua família, como é que foi esse momento inicial da pandemia? Boa tarde, obrigada pelo convite. É com todo o gosto que estou neste momento a falar também, diretamente para o Mir Online. Pois, esta situação caiu-nos em cima de todos de forma inesperada. Nenhum de nós, seja a nível do país ou do mundo, certo que imaginávamos que tudo isto pudesse vir a acontecer e nos caísse em cima. A nível particular e familiar, foi realmente uma adaptação diferente, porque o trabalho teve que continuar e de forma ainda mais intensa e tivemos que conciliar toda a parte da família. O meu filho, a minha nora, os meus netos em Coimbra ficaram de quarentena, portanto estivemos sem os ver, tirando a questão dos WhatsApps e destas redes, sem os ver presencialmente, sem estar com eles durante muito tempo. Em termos aqui de casa, em Covões, a minha filha, a professora, estava também em teletrabalho, o meu genro como enfermeiro estava com cuidado adicional, porque realmente nem sequer passávamos uns pelos outros. E depois com a dificuldade também de ter duas pessoas, na altura, a minha mãe e uma tia, uma com 96 e outra com 94, pessoas de risco, que infelizmente foi uma situação que ainda hoje estou a passar de forma difícil, uma vez que durante esse mesmo período a minha mãe que estava hospitalizada faleceu. E portanto percebo perfeitamente tudo aquilo que as famílias passaram, essas dificuldades que se têm em momentos destes, porque se foi difícil na altura, é ainda e está a ser bastante difícil. Mas naturalmente nós temos que saber conjugar a parte emocional, a nossa parte sentimental com as responsabilidades que todos temos. E portanto foi isso desde a primeira hora, como eu lhe referi, nunca pude, nem estaria em casa, não era possível sequer. O meu marido também continuou sempre a trabalhar e os cuidados que tivemos foram aqueles cuidados que também dizíamos a toda a gente para ter. Os cuidados de higiene, o mudar a roupa, o lavar as mãos, o ter cuidado nos percursos, as máscaras, tudo aquilo, os cuidados quando se ia às compras, tudo aquilo que toda a gente já sabe e que foi de forma exaustiva e está a continuar a ser transmitido na comunicação social, através da DGS e também dos municípios. Estamos também a adaptar todos os dias ainda. Certíssimo. Vamos diretamente agora então à situação da pandemia em Cantanhede. A dada altura, infelizmente, ela começou a sobressair-se em número de infectados em toda a região. Em relação à região à volta, né, esse torno, logicamente, Coimbra, que é um caso especial, por ser uma cidade maior. Tá? Na sua opinião, a que fatores na altura se deveu a esse crescimento? Porque, vamos olhar um bocadinho só, hoje, por exemplo, nesse momento, segundo os dados oficiais da DGS, Cantanhede tem no seu conselho 71 infectados, né? Não me parece que seja um número demasiado grande, apesar de Cantanhede ser um conselho grande também, mas não me parece que talvez alguma coisa tenha corrido mal no começo, porque os primeiros tempos foi muito assim, penso eu, foram um bocado... avançou-se muito nos números, depois foi estabilizando, né? Há alguma justificação para Cantanhede ter mais casos, percentagem de habitantes, porcentagem por habitantes em relação aos conselhos vizinhos? A nível, nós temos que analisar não os valores em si, mas os valores em função do número de habitantes, como referiu, e é verdade. E por isso é um pouco diferente. Contudo, nós temos naturalmente estado a analisar com as entidades de saúde e genericamente, e é o que é entendido a nível do que aconteceu em Cantanhede, vamos pensar qual é o género de pessoa que ficou positiva em Cantanhede. E genericamente, o que é dado a conhecer é que a grande maioria tem origem na parte dos profissionais de saúde.
Como sabe, nós temos 2 hospitais, temos 4 centros de cuidados continuados, temos paliativos, mas depois temos também muitos profissionais que não só trabalham em Cantanhede, como também trabalham no Hospital da Universidade de Coimbra, no Hospital dos Covões, de Aveiro, etc., e que também foram pessoas sinalizadas nessa altura. Quando eu digo que pode ter sido também essa tipologia de pessoa, é que por vezes essa pessoa, pelo perigo em que está, naturalmente, pelo risco que corre, e aqui uma palavra de apreço aos profissionais de saúde, na forma como têm agarrado este processo tremendo que nos caiu em cima, mas evidentemente que as famílias foram também afetadas. Portanto, nós temos, quando eu digo nós, seja a parte da Proteção Civil, o município na área da saúde, a senhora delegada de saúde, o diretor do ACES, temos consciência que as pessoas que foram afetadas têm exatamente muito a ver, não na totalidade, evidentemente, com este tipo de questão. Contudo, e os números, por vezes, quando são analisados, ainda ontem na Comissão Municipal de Proteção Civil estávamos a ver isso, quando são enviados para Cantanhede, nós por vezes temos que ver de que forma é que são. Vou-lhe dar um exemplo. Os óbitos que nós tivemos foram pessoas que estavam já hospitalizadas, estavam por outra patologia, estavam hospitalizadas e que depois, no meio hospitalar, contraíram Covid. Havia pessoas que estavam nos hospitais da Universidade e noutros e contaram como sendo Cantanhede. E tivemos uma pessoa que estava num hospital de cá, que não era de cá, e contou na mesma como de Cantanhede. Não percebo. Depois temos situações, imagina, de pessoas que vieram de fora também, porque tinham residências de férias, por exemplo, no concelho de Cantanhede, em várias freguesias, que vieram fazer aqui a quarentena e o cuidado em termos da despistagem e que entraram também como sendo Cantanhede. É assim, os números não nos preocupam, o que nos preocupava na altura era saber conter, prevenir e, essencialmente, uma grande preocupação, que era a questão das nossas 21 IPSS. Felizmente correu tudo muito bem. Mas já que falou dos números, e depois à frente eu posso também clarificar o procedimento de como é que, genericamente, essa comunicação é feita, só para lhe dar uma nota que, à data de hoje, por telefonema ainda há pouco da senhora delegada de saúde, nós temos só 8 pessoas ativas no concelho, com 2 hospitalizados, portanto 6 em casa, 2 hospitalizados. Portanto, o que significa que a recuperação realmente foi cuidada, foi bem feita e estamos numa fase já bastante descendente. Eu acho que era bom por vezes também que as entidades que fazem essa divulgação, até para algum bem-estar da própria comunidade, pudesse também transmitir os que realmente estão ativos, para haver algum descanso. Mas não nos compete a nós, porque nós nem o podemos fazer, como sabe, devido à parte da confidencialidade. E se quiser, eu até já lhe adianto como é que habitualmente a comunicação é feita, porque por vezes, seja em redes sociais ou de outra forma, as pessoas dizem, mas porquê é que não dizem? E quem são e quem não são? Nós não podemos dizer. A comunicação é feita da seguinte forma. A senhora delegada de saúde transmite a mim, ao Coordenador Municipal de Proteção Civil, à GNR, as pessoas que estão positivas, as que estão de quarentena por estarem em contacto com as pessoas positivas, e nós criámos um WhatsApp muito fechado, onde estão os 7 elementos do Executivo, os 5 do Partido Social Democrata, os 2 do Partido Socialista, ou um do Partido Socialista e outro independente, e as 14 juntas de freguesia. Somos nós, e cada vez que eu tenho uma alteração relativamente aos dados que são enviados, eu entro no sistema e é comunicado em valor a situação do concelho. Portanto, os óbitos, os positivos, o acumulado e os recuperados. E depois, particularmente, dou a informação a cada presidente de junta dos casos concretos da sua freguesia. Para quê? Por um lado, também para ter algum cuidado, porque não tem que ser que uma outra freguesia saiba o que acontece na outra, mas por outro lado, nessa freguesia, para que o presidente de junta possa, em articulação, por exemplo, com a GNR, ver se aquelas pessoas, por um lado, estão a cumprir o recolhimento, mas por outro lado também a forma de poder aceder a algumas coisas, como já aconteceu. Podem ter filhos e não ter acesso a um computador, podem necessitar de medicamentos, podem necessitar de alimentos e, portanto, em articulação com a ação social, esse presidente de junta faz esse tipo de contacto. Portanto, nós entendemos que essa forma
seria a mais correta na defesa das pessoas, por um lado na segurança das populações, mas também na segurança da confidencialidade. E, portanto, neste momento estamos com este valor de pessoas ativas, disse a Sra. Delegada de Saúde há pouco, que, de acordo com a informação que tem, ele deve estar também para baixar ainda mais. Eu se calhar estou a acelerar muito. Não, tá. Seja à vontade, seja à vontade. A função dessa entrevista é justamente essa, é levar para as pessoas o máximo de informação possível para que estejam mais esclarecidas, basicamente. Né? Muito bem. Já agora, outro aspecto que também é o nosso entendimento e é também o entendimento das entidades de saúde, porque é que há locais em que possa haver mais. São locais onde se fazem mais testes. O teste não é uma vacina, é uma despistagem. E quando nós apostamos em fazer os testes, indo ao encontro também do que dizia o Governo, que era apostar essencialmente nos nossos profissionais que têm trabalho nas IPSS, e já agora o município de Cantanhede é o município que tem das maiores coberturas em termos solidários, temos 21 IPSS, temos muitos funcionários a trabalhar nesta área e, como deve imaginar, muitos utentes, como sabe. E, portanto, a aposta seria fazer a despistagem nesses funcionários, nos funcionários municipais e da Inova que continuaram a trabalhar, porque fala-se em teletrabalho, mas há quem tenha que estar no dia-a-dia, claro. No trabalho efetivo, no próprio local. A água tem que continuar a ser fornecida, o saneamento também tem, a limpeza, todas essas coisas, e a parte administrativa e a ação social e tudo isso tem que continuar a ser fornecidos e facultados aos municípios. Depois, a GNR, os bombeiros voluntários, todas essas pessoas que estão no contacto de maior perigo, e nós fazíamos isso mesmo aos funcionários, que era as equipas que estavam de resguardo antes de entrar ao serviço eram despistadas e depois então até enverdámos por outras áreas também. A parte das creches foi despistada pela Segurança Social, nós sempre com uma excelente ligação com a Sra. Delegada de Saúde, com o Sr. Diretor do ACES, porque temos o drive-in também no centro de saúde para a despistagem da Zaragatoa. Porquê? O que é que nós fizemos? Nós adquirimos até agora cerca de 3.000 testes, portanto são testes serológicos e são testes do PCR, são testes que fazem um início de despistagem, coordenados pela nossa vereadora da Ação Social e da Saúde, que felizmente era a enfermeira-chefe no Rodrigo Pais e por isso mesmo tem esse conhecimento aprofundado com a sua equipa. E depois, se realmente algum dos indicadores dá positivo, é imediatamente comunicado à Sra. Delegada de Saúde que vai seguir esse processo e a pessoa vai ter que fazer esse teste de Zaragatoa para saber se está realmente positivo ou negativo. O que é que acontece? Se nós tivermos um sintoma, daqueles sintomas que toda a gente já ouviu falar, da febre, da tosse, tudo isso, pode ir ao seu médico ou pode ir ao centro Covid para fazer a despistagem. O problema são os outros. São aquelas pessoas que são assintomáticas e, sendo assintomáticas, como o nome indica, não têm nada em termos da sua própria sintomatologia que pode estar com o vírus, mas no entanto está a propagar esse mesmo vírus. Ora, se nós estamos a fazer despistagens a pessoas como nós encontramos, pessoas completamente assintomáticas que ficaram admiradas, como é que eu posso estar positivo? E, portanto, quanto mais testes nós fazemos, mais possibilidade, digamos assim, de positivos vão surgir, e isso aconteceu. No entanto, isso não nos afeta, eu acho que foi uma boa aposta que continuamos a fazer, porque é essa mesma salvaguarda que temos que ter. Por exemplo, a secundária abriu na semana passada, o Ministério da Educação não fazia a despistagem nem aos seus professores, nem aos auxiliares, e nós entendemos que era uma segurança para todos os profissionais, para os jovens que iam começar as suas aulas e para as respectivas famílias poder fazer essa articulação, e foi o que fizemos com o Sr. Presidente do agrupamento, fizemos essa mesma despistagem para ficarmos e prevenidos e acautelar exatamente essa situação. Ainda ontem também, eu e a enfermeira Célia tivemos a fazer contacto com alguns párocos, porque vão reiniciar mais diretamente as cerimónias e também vão fazer os testes para que haja aqui não só um conforto da parte deles, mas também uma segurança maior da parte dos municípios. Portanto, há aqui uma grande conjuntura que nos pode levar a interpretar alguns números. A nossa questão foi sempre a prevenção e, como eu estava a dizer desde o início, o nosso cuidado extremo na questão das instituições particulares de solidariedade social, que permita-me que dê aqui uma nota de grande apreço pelas direções
pelos funcionários num trabalho exaustivo que tiveram, na implementação dos planos de contingência. Como sabe, uma coisa é ter as GERPs, que são aquelas entidades que têm os lares e que continuam a ter, ou os centros de saúde, os centros de dia, que tendo os seus utentes sem estarem lá na parte da noite, tiveram que regressar às suas casas e a entidade teve que estar a dar o apoio domiciliário na residência. E aí houve um acrescentar ainda maior de todas as exigências, das despesas, das preocupações, e houve sempre aqui uma ligação muito, muito, muito forte entre o município e essas mesmas entidades. Sim, senhora. Mas apesar dessa explicação mais clara impossível, né? Foi uma explicação bem alargada, mas também temos que falar, já que estamos a falar de números, né? Não é o número em si que está aqui em causa, vamos dizer assim, como a senhora bem disse. O mais importante que os números é saber a origem do porquê das coisas, né? Mas houve um determinado momento que os números fornecidos pela DGS e que iam sendo divulgados não batiam com aquilo que os autarcas do Conselho, e não só do Conselho de Cantanhede, como eu ouvi falar tanto lado, né? Também aqui em Mira. Então, ainda aqui em Mira hoje tem 6 casos, na verdade são 5, e até hoje ninguém sabe onde é que está o 6º. São coisas que é inevitável que aconteçam. De qualquer forma, chegou mesmo a acontecer uma publicação nas redes sociais da doutora Edil Machado, onde ela colocou, entre aspas, o dedo na ferida, vamos dizer assim. Naquele instante, como é que o seu executivo, naquele momento, como é que o seu executivo estava lidando com essa situação? Porque os números não batiam, para além da carga emocional toda, tudo que estava acontecendo, né? Ainda tinha essa dificuldade maior que era poder, acredito eu, explicar para as pessoas que perguntavam o porquê daqueles números. Não batia, em determinado momento eram 18, mas parecia, falavam em 31, uma coisa que não dá para entender, né? A senhora consegue explicar como é que naquele momento vocês conseguiram conviver com isso? Sim, ainda hoje os números não batem. E não vão bater tão cedo, né? Não. Ainda hoje nós vemos o que é publicado nos jornais, sabemos que os valores que nos são transmitidos a nós não batem com o que é publicado nos jornais, mas depois também sabemos particularmente, por exemplo, que há números que estão lá e que nos são transmitidos que já estão mais do que ultrapassados. Os 8 que eu lhe falei, eu neste momento sei que são menos. Eu já sei que são menos, mas sei como, não sei do ponto de vista oficial, sei do ponto de vista particular, porque as pessoas já nos transmitiram, o meu resultado já vem negativo. Não vale a pena, portanto, eu acho que o ideal é nós mantermos aqui uma coesão em termos da informação, porque se há diversas fontes, isso depois pode criar aqui mais problemas. O que interessa realmente é nós continuarmos no mesmo trabalho, nos mesmos cuidados, para que, enfim, numa nova fase em que estamos agora, nós possamos ultrapassar tudo isto. Qual o balanço que a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede faz do trabalho desenvolvido dentro da pandemia, dentro desse momento tão conturbado, pela autoridade de saúde local? Eu gostava de saber, isso aqui não é nenhuma intenção de trazer colocar acha na fogueira, não é nada disso, mas a vossa convivência foi sempre uma sã convivência, ou houve algum momento que o estresse era muito grande e aquilo conturbou um bocadinho a vossa relação? Não houve, felizmente, e não estou a ser politicamente correta, estou a ser perfeitamente clara e verdadeira no que estou a dizer. Aliás, eu neste momento podia dizer que posso ter uma opinião pessoal, não só enquanto pessoa, como também enquanto autarca, de uma ou outra medida em termos do governo ou uma ou outra medida em termos da Direção-Geral de Saúde que eu possa não concordar. Eu acho que estamos a passar uma fase em que a questão política e partidária não deve ser colocada. Estamos a passar uma fase de grande dificuldade em termos mundiais, uma dificuldade que nós não sabíamos em termos nacionais e, portanto, aqui o objetivo para todos é mesmo que haja uma união de vontades. Posso lhe dizer, em termos dos 7 elementos do Executivo, o Dr. Luís, como sabe, suspendeu durante 6 meses agora as suas funções como vereador do Partido Socialista e, sendo médico, até era uma pessoa importante neste processo. Temos neste momento o Engenheiro José Santos
que o substituiu, e temos o arquiteto Gonçalo, que já foi referido, está como independente, e dos outros vereadores, seja eu, o Pedro Cardoso, Adérito Machado, Júlio de Oliveira, Célia Simões, aqui uma grande palavra de satisfação pela forma como todos encararam este projeto de forma perfeitamente unida. Perfeitamente, porque há coisas muito mais importantes que a questão partidária que está em cima da mesa. E o mesmo aconteceu com a área da saúde. Nós temos, no mínimo, por semana, uma reunião em videoconferência com todos os elementos que fazem parte da Comissão Municipal de Proteção Civil, onde, como deve imaginar, tem que ter assento a Sra. Delegada de Saúde, está o Sr. Diretor do ACES, a Sra. Presidente, que tomou posse recentemente, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, e depois estão os bombeiros, está o município, a Proteção Civil, a Inova, a Junta de Freguesia, que é representada pela Presidente Junta de Cantanhede também, a Segurança Social, todas essas entidades. Mas no dia-a-dia nós estamos constantemente em contacto, se não for por mail, por mensagem, se não é pelo telefone. E, volto a dizer, não é uma atitude de simpatia ou enfim, de politicamente correto, como eu há pouco estava a referir, é verdadeira. Neste processo todo, a ligação tem sido muitíssimo boa. Uma partilha constante de preocupações, de objetivos e de quando uma das entidades pode ter aqui alguma dificuldade em alguma situação, imediatamente poder ser colmatada através dos outros. Por exemplo, a dada altura, alguns hospitais, algumas extensões de saúde, as IPSS, não tinham possibilidade material. No início deste processo, as aquisições eram muito difíceis. Nós tivemos, por exemplo, muito material parado nas fronteiras porque eram requisitados pelo Governo. Depois conseguimos e, só assim por uns números muito, muito globais, como deve imaginar, e são contas que nem minimamente estão fechadas, seja naquilo que adquirimos, seja daquilo que deixou de receber, ultrapassa já o meio milhão de euros. E porquê? Porque achamos que é o dever, nesta altura, de as tais EPIs que se falam, portanto, os equipamentos de proteção individual, que vão desde o desinfetante aos óculos, as batas, os sapatos, as máscaras, tudo isso, era fundamental poder fornecer essencialmente a quem está no terreno, no trabalho direto com as pessoas mais débeis, que era o caso das nossas IPSS e da área da saúde, ou dos bombeiros, ou da GNR e dos próprios funcionários municipais, que estivessem com esses equipamentos. Portanto, para dizer o quê? Sempre que havia falta, imediatamente havia esta partilha. E aqui também dizer, os próprios empresários que forneceram máscaras, que forneceram equipamentos, juntas de freguesia que fizeram com que nas suas localidades pessoas começassem a fazer as próprias máscaras, que são as reutilizáveis. Portanto, houve sempre aqui uma conjugação de esforços para ir ao encontro dessas mesmas necessidades. E, portanto, para responder logo e muito objetivamente à pergunta, a ligação entre a autarquia e a entidade de saúde não teve qualquer problema em momento nenhum até este momento. Isso é muito bom sinal, isso é muito bom sinal. Vamos para uma outra pergunta. A Câmara Municipal de Cantanhede, em meados de maio, afirmou ter feito, até aquela altura, cito, mais de 1.800 testes de Covid-19, junto de profissionais que estão na linha de contato com os grupos de risco, no auxílio, assistência e segurança da população, certo? Apesar de ser uma atuação, julgo eu, muito importante, como acabou de falar, ela é fundamental para preservar até a saúde das pessoas, eu gostaria de saber da senhora, por que, se eu estiver errado, me corrija, por favor, eu desconheço totalmente, de não ter acontecido até agora uma campanha de testes na zona industrial, onde trabalham muitas pessoas e muitas empresas, certo? Se já aconteceu, peço desculpa, acredito que pode me corrigir. Se não aconteceu, gostaria de saber se está programado isso e para quando. Porque também, se calhar, era importante fazer, porque a zona industrial de Cantanhede é seguramente uma zona industrial que tem um grande número de pessoas a passar por lá todos os dias, né? É evidente que sim, apesar de sabermos que, infelizmente, algumas tiveram que estar temporariamente encerradas, seja através do layoff, seja de outra forma. Aqui a questão dos testes, como deve imaginar, não pode ser um município que se lembre de fazer testes a esta área ou aquela, tem que ser conjugada com as entidades de saúde. Nós, Cantanhede, como Mira,
Estamos inseridos na comunidade intermunicipal da região de Coimbra, portanto, onde são 19 municípios. Mesmo a aquisição dos testes foi feito através da comunidade numa determinada linha, noutros fomos diretamente, e as indicações objetivas da DGS era que os testes deveriam incidir às pessoas vulneráveis e às áreas de risco, nomeadamente aquelas que há pouco referi, nós alargámos alguma coisa mais, que são IPSS, funcionários municipais, bombeiros e GNR. E, portanto, foi isso que nós fizemos e depois alargámos mais alguma coisa, também fizemos às juntas de freguesia e aos seus funcionários também, da mesma forma. Nós já adquirimos 3.000 testes, 1.500 serológicos e 1.500 PCR. Além destes, a própria entidade, a Sra. Delegada de Saúde, assumiu numa fase em que estávamos com atraso no envio dos testes, também providenciou em algumas áreas das IPSS e fez mais. A Segurança Social também fez aos profissionais das creches e, como eu estava a dizer, também fizemos diretamente aos funcionários e aos professores das escolas. Tivemos agora a terminar também a despistagem aos funcionários, e neste caso são municipais, porque vão abrir os jardins de infância, não é? E, portanto, todos os funcionários também foram despistados para que houvesse um início de ano, depois da Covid, um recomeço, com a segurança devida. É evidente que quando fala das zonas industriais, poderíamos falar dos comércios, dos serviços, do resto da população, de tanta gente que está a trabalhar em contacto com outras pessoas. E, portanto, a indicação que nós também temos da área da saúde é que aí deverá haver aquele alerta fundamental como é a cada um de nós. A pessoa se sente qualquer coisa diferente no seu dia-a-dia, em termos do seu próprio organismo, deve imediatamente acionar os mecanismos e depois sim nós poderemos fazer esse mesmo acompanhamento. Como deve imaginar, são milhares de pessoas, o que não era propriamente comportável. Agora, estamos perfeitamente disponíveis que se houver algum alerta de alguma situação mais anormal, imediatamente nós estamos aqui disponíveis para ir a esse mesmo local com a Sra. Delegada de Saúde e ver e providenciar tudo aquilo que tem que ser feito. Certíssimo. O Hospital Arcebispo de João Crisóstomo foi recentemente alvo de uma descontaminação, né, feita por um grupo especializado da GNR. E eu gostaria de saber se, por acaso, essa foi uma das medidas que já estavam logo, em princípio, programada por vocês, ou se for detectado em algum momento que era necessário realmente fazer isso, acompanhando a evolução do que se passava dentro do hospital. Essa ideia já vinha de trás ou foi colocada naquele momento quando foi feita a descontaminação? Não, a descontaminação foi solicitada pela Sra. Presidente do Conselho de Administração do hospital, já foram duas descontaminações por esta unidade, portanto, foi solicitado à nossa Proteção Civil, o engenheiro, como sabe, que é o nosso coordenador municipal, que articulou imediatamente com esta entidade da GNR, que acionou essa desinfecção. Nós tivemos uma situação semelhante também num equipamento do município, porque receávamos que podia haver algum tipo de contágio, e imediatamente esta unidade veio até Cantanhede, fez essa, e no próprio hospital foi por 2 vezes, mas a pedido da administração. Portanto, a própria administração deve ter entendido que seria aconselhável e seguro fazer esse tipo de desinfecção, solicitou-nos imediatamente, foi acionado, e aqui realmente mais uma palavra de grande apreço por esta unidade de emergência e proteção de socorro da GNR, que se deslocou até nós para fazer esta intervenção. Certíssimo. Vamos agora tocar eu tenho certeza que é um assunto que lhe toca muito, chama-se Expo Facic, né? Como todas as localidades, Cantanhede deixou de ter a sua festa, e quando falamos de Expo Facic, falamos de uma festa, não é uma festa qualquer, né? É uma festa que traz milhares de pessoas de longe, muito longe da Europa. Eu conheço gente do Brasil para cá, para poder, nessa altura, para poder estar também na Expo Facic. Consegue dimensionar o tamanho da falta dessa feira esse ano, porque a hotelaria, a restauração, o comércio local, toda a cidade em si, para não dizer o concelho, para não dizer toda a região, né, espera ansiosa por esse evento, né. A autarquia consegue de alguma forma compensar um pouco essas perdas de toda essa gente?
É como disse, realmente, enfim, para nós não foi uma decisão fácil, apesar de já estar pensada há bastante tempo. Tivemos que aguardar, evidentemente, as indicações do Governo para que a pudéssemos divulgar. A Expofacic, e ainda no ano passado isso foi perfeitamente transmitido, foi considerada a melhor feira ibérica, teve vários prémios e, portanto, como disse, é verdade, não é propriamente só uma festa, aliás, é uma feira comercial, industrial e agrícola, em que me parece que o seu sucesso é fazer esta conjugação, é apostar na dinâmica e na pujança económica de um país, porque nós temos empresários de todo o país e até do estrangeiro, que em conjugação com a parte lúdica, sejam os nossos 7 ou 8 palcos e os 200 e tal espetáculos que temos durante toda a feira, seja a área da gastronomia, sejam as exposições e toda a força associativa que nós temos no Concelho, está ali patente. É uma força económica, sim, não é só para aqueles que lá estão, que é importante, e por alguma razão nós temos pedidos de renovação ano após ano, é porque realmente a feira é importante do ponto de vista económico também, económico e financeiro para as próprias empresas, mas também a implicação que tem em todo o tecido do próprio município, como disse muito bem, a nível hoteleiro, a nível da restauração, de supermercados, de tudo isso, de tudo o que gira desde o início da montagem até ao final da desmontagem. Como sabe, porque tem também acompanhado a feira já muitas vezes, neste momento nós já estávamos com a montagem, enfim, em velocidade de cruzeiro, e toda a feira estava preparada para arrancar, desde os contratos a tudo. Nós começamos a preparar uma feira no final da outra e, portanto, tudo estava preparado. É evidente que isto é, para nós, não só do ponto de vista emocional, um aspecto negativo, do ponto de vista financeiro para todas as entidades, referi os empresários sim, os que estão lá e os que estão cá fora, mas eu também não posso deixar de falar das nossas associações. Não há, de certo, associação nenhuma no Concelho que não esteja na feira. Se não for nas tasquinhas, é nos palcos, se não for nos palcos, é noutra forma qualquer, a força viva do associativismo do município está lá. E para muitos, o facto, por exemplo, de estar numa tasquinha é um financiamento adicional à sua própria atividade. Ora, se nós estivermos a pensar que qualquer atividade em termos artísticos neste momento está parada, que as nossas associações deixaram de ter os espetáculos, os festivais e tudo isso, a crescer a este problema, também não terem esse mesmo apoio que a própria feira trazia, é muito negativo. Por isso, nós mantivemos na mesma os apoios financeiros que já foram dados, por exemplo, às desportivas. Vamos agora levar à reunião de Câmara, na próxima terça-feira, os apoios às associações culturais, porque percebemos que, podendo não ter alguma atividade, tem a outro tipo de atividade geral e tem as suas mesmas despesas e temos que continuar também a apoiar. Nas empresas, e mais focalizadas neste Cantanhede, evidentemente, nós imediatamente começámos com algum tipo de medidas que ainda não estão concluídas. Isto também é, e sempre, em articulação com a nossa Associação Empresarial Cantanhede, logo nas primeiras 40 medidas que nós tivemos, porque Cantanhede implementou o plano de emergência inicialmente, logo no dia 3 de março, e imediatamente começaram a sair as medidas. Por um lado eram os encerramentos de várias coisas que agora estão a ser retomadas, mas decidimos imediatamente que, por exemplo, a questão das taxas dos concessionários, as taxas de publicidade, de ocupação da via pública, tudo isso ficava sem receita, o município, portanto, para que o próprio comerciante ou prestador de serviços ou o empresário não tivesse esse adicional. O mesmo aconteceu com as feiras e com os mercados da mesma maneira. Também já levámos já à Câmara e foi aprovado por unanimidade a questão relativa às isenções e à redução dos pagamentos a nível da água, dos resíduos sólidos e do saneamento, também para as empresas que estiveram ou em layoff ou com algum decréscimo em termos de atividade, não só empresas, mas também os particulares, mas no caso concreto das empresas, estamos a falar delas, mas também as famílias vão ser ajudadas, e ainda temos também implementadas outras áreas. Por exemplo, ainda agora também foi já divulgada essa questão. O facto, do ponto de vista urbanístico, nós por vezes não concordarmos com o aumento de algum tipo de esplanadas em algumas situações, neste caso tem que ser situações excepcionais. Porquê? Porque com
o condicionamento que é colocado à restauração e aos bares em termos dos afastamentos, e bem, percebemos que há restaurantes que não conseguem sobreviver dessa forma, por muito que possam fazer o takeaway ou possam imaginar outro tipo de serviços, a limitação do espaço é tremenda, até por causa da questão da saúde, e portanto o urbanismo em conjugação com o nosso serviço administrativo, desde que a pessoa e o comerciante solicite, podem solicitar também à Câmara esse alargamento de esplanadas para lhe facultar adicionalmente este aumento de clientes numa fase em que estamos a começar, enfim, a crescer novamente, é isso que nós pretendemos. Portanto, mas de qualquer forma, queria lhe dizer que ainda não estão encerradas todas as medidas que nós pretendemos implementar a nível do apoio à economia. Certo. Vamos à praia um bocadinho agora, com sinceridade, né? Com sinceridade, sem ser politicamente correta, né? A Praia da Tocha, até pela sua dimensão, né, é algo que lhe tira o sono, a pensar na quantidade de pessoas que vão estar ali nos meses de julho e agosto, né? Tem um ajuntamento descontrolado, como tal, perigoso. Eu tive toda a manhã aqui numa videoconferência com os responsáveis, os técnicos da RH e da APA, que são, e com o município de Mira, Figueira e Cantanhede, porque são os 3 municípios da comunidade intermunicipal que têm praia. Neste caso foi só para falar das praias marítimas. Na próxima semana vamos falar ainda das praias fluviais. É evidente que nós estávamos a programar a época balnear de forma normal, a ideia era que a época começasse a 13 de junho, por decisão generalizada ela vai iniciar-se a 20 de junho, com todos aqueles condicionamentos e condicionantes que são impostos. Portanto, essa reunião foi mais uma reunião importante. Nós já temos a ideia do limite máximo que vamos ter, só não o digo agora porque a entidade para divulgar não somos nós, mas com tudo aquilo que está a ser programado, nomeadamente, e isso acertado com o Sr. Capitão do Porto da Figueira da Foz, que é a entidade que controla a praia, assim como o nosso capitão da GNR, aqui de Cantanhede, vamos criar as entradas e as saídas perfeitamente definidas e indicadas com placares sobre as medidas que cada cidadão deve ter do ponto de vista do cuidado que tem que ter, tudo isso para que as pessoas possam, e já sabem, porque realmente a comunicação social continua a divulgar de forma exaustiva e muito bem esses mesmos cuidados. E depois, mesmo dentro do areal, a forma como devem circular. Vamos ter que fazer corredores de passagem, porque a questão das cadeiras e dos chapéus vão ter que ficar de forma diferente do que era habitualmente. Vamos ter, e já está, isso foi mais do que articulado, os nadadores salvadores, vamos ter que ter um coordenador, digamos que um líder, que tem que estar a analisar o nível de densidade de pessoas na própria praia, porque depois a tal bandeirinha que vai ser colocada, falava-se no semáforo, mas será a bandeira que será colocada, vai ser controlada exatamente por um responsável, uma espécie de um assistente de praia, para que a pessoa saiba se está o vermelho, uma vez que já chegou ao tal número que a APA vai dizer, ou o amarelo ou o verde. Os próprios estacionamentos que a equipa do município está neste momento a montar, com os ensombramentos que são necessários, de acordo com essas mesmas entidades, com a divulgação toda que tem de ser feita. Eu acredito, e aquilo que eu aconselhava, é que as pessoas tivessem alguma contenção antes de começar o período balnear e antes de começar as zonas protegidas, porque infelizmente ouvimos aparecer na televisão e nas notícias situações dramáticas de pessoas que vão agora, o tempo está ótimo para ir até à praia, mas tenham cuidado porque tem que haver segurança das vidas e segurança também dos outros nessa ida à praia, nessa ansiedade que todos temos de poder respirar de forma diferente e de usufruir de espaços livres como é a praia. Temos também outra situação, falou na Praia da Tocha, mas nós temos a Praia do Palheirão, que é uma praia que não é uma praia urbana, é uma praia deserta e que não tem segurança e que pode haver ali alguma tentação de que as pessoas vão para este tipo de praias. Eu disse do Palheirão, mas aqui ao lado, seja em Mira, seja na Figueira, há praias exatamente do mesmo género. A Capitania do Porto da Figueira vai colocar na Praia da Tocha um sistema
um veículo que vai controlar toda a faixa, eles têm 70 km de costa também para vigiar, para haver esses mesmos cuidados. Eu acho que o ideal é que não haja aqui esta ideia de que vamos ter uma praia policiada. Vai ser uma praia controlada em que estamos a olhar para os outros a ver se aquele cumpriu ou não cumpriu. Eu acho que tem que partir muito de nós, de sabermos como é que devemos estar por respeito próprio, por respeito à nossa família e por respeito aos outros. Portanto, eu continuo a acreditar, assim como desde o início deste processo, genericamente, podemos dizer que no Concelho de Cantanhede as pessoas absorveram a ideia e podendo haver exceções de uma pessoa que entrava no supermercado sem máscara ou que estava de uma outra forma, num outro tipo de estabelecimento, genericamente as pessoas foram cumpridoras e perceberam o risco que corriam. Portanto, eu acho que não me vai tirar o sono a questão da praia, porque continuo a acreditar que vamos todos continuar a pensar da mesma maneira. Vamos conseguir ter o prazer, enfim, aquele prazer mesmo que necessitamos do ar puro, do contacto com a água, do contacto com a família, com certeza, e com os amigos, mas de forma a perceber que este processo não terminou e que só terminará se todos nós formos muito responsáveis. Eu acredito nisso. Ok. Já que estamos a falar de praia, também podemos falar na mesma situação das feiras quinzenais, né? E dos mercados também, que também, por si só, também envolvem uma aglomeração de gente muito grande, né? Muito bem. Se calhar também são outras áreas que vocês têm debaixo do olho permanentemente, né? Quer dizer, não é uma questão de ser uma sociedade policiada, vamos dizer, como acabou de falar, mas é preciso que haja, que as pessoas percebam que há quem esteja a olhar ali, quem esteja a ver se a coisa está a correr bem, né? Porque, quer queiramos ou não, o sol atrai, né? As pessoas estavam ansiosas por estarem tanto tempo em casa e de repente aparece a oportunidade de fazer um desconfinamento e depois pode dar por torto, né? É justamente isso que se quer evitar, não é? As feiras quinzenais e os mercados também recebem o mesmo tipo de, não a mesma atitude em relação à praia, mas também tem o mesmo, entre aspas, policiamento. É assim, e já agora só ainda retomando um pouco a pergunta anterior, só para referir que também temos as praias fluviais. Nem todos os municípios têm, mas temos a praia fluvial dos Olhos da Fervença, que neste momento está ainda a sofrer uma intervenção de requalificação, tanto no plano de água, como nas casas de banho, como na Casa do Guarda, e estamos a preparar essa mesma época balnear, que vai ter, na próxima reunião de terça-feira, aqui com a RH, a indicação de que número de pessoas é que podem estar lá. Vão ser eles em função da área disponível, que vão dizer o que é permitido a nível desse espaço. Temos também a de Orentã, que é as 7 fontes, e temos a de Ançã. Portanto, de acordo com essa área, em todas temos nadadores salvadores, evidentemente. Agora, o número de utilizadores é que vai ser também definido e depois nós vamos divulgar, tanto perto das juntas de freguesia como a toda a população, o que é que as pessoas podem contar. Vamos também fazer informações para que haja essa mesma segurança. Eu alerto que as entidades responsáveis não querem que haja estacionamentos ao longo da via, para evitar aglomerações, enfim, excessivas. Vai haver um controle, isso sim, na parte do policiamento, enfim, para que não haja mesmo essa concentração de tanta gente. Relativamente à questão que estava a referir dos mercados, nós imediatamente encerrámos os mercados e as feiras, quando foi do plano de contingência. Na última feira de Cantanhede, nós reabrimos só com a parte dos produtores locais, com as frutas, com os legumes, com as árvores, essa parte também. Foi um início de teste para ver como é que se respondia. O resultado foi muito positivo. Nós tínhamos também todo o setor da fiscalização no controle e na sensibilização das pessoas. As pessoas foram contatadas uma a uma para saber o que é que se deveria fazer, os procedimentos e, genericamente, podemos dizer que resultou bem. Contudo, portanto, a Feira de Cantanhede é da responsabilidade do município, assim como é o mercado da Praia da Tocha, as outras, o mercado da Cordinhã,
o mercado de Febres, que é ao domingo, e o mercado e a feira da Tocha, da Vila da Tocha, são da responsabilidade das juntas de freguesia. Mas nós estivemos sempre em articulação, o que fazia uma, iria também fazer a outra. Ontem já foi definido o plano de contingência para a feira, porquê? Porque nós vamos agora passar à outra fase. Vamos acrescentar outros produtos e, portanto, vai ter que existir um rigor adicional, mas também um comprometimento da parte não só do comerciante, como também do utilizador, de forma a que as normas sejam realmente cumpridas. Eu acredito que sim. Mais uma vez, a GNR, o seu capitão, estão sempre em trabalho connosco nesse momento, e a ideia, e volto a dizer, não é estar aqui numa obsessão de policiamento ou de castigo, seja de quem for, não. É de alertar, de sensibilizar, de saber que aquilo que pode desviar algum tipo de procedimento está a prejudicar também o município que está ao lado, o colega ou o vizinho, e, portanto, e prejudicar também a parte da economia, porque há uma grande necessidade que estas pessoas que estiveram sem vender durante tanto tempo possam novamente voltar. O prejuízo já foi enorme, há uma grande necessidade de que a economia comece imediatamente também a gerar e a produzir. Portanto, serenamente, com todos os cuidados e todas as indicações mandadas e emitidas pela DGS, eu acredito que isto vai resultar realmente e que vamos ter uma feira e mercados com os cuidados devidos. Permita-me só fazer umas 2 perguntinhas, ok? Sei que também tem o seu tempo contado, mas eu tenho que fazer essas 2 perguntinhas para a senhora, que acho que os nossos leitores, no caso quem esteja nos ver, merecem da sua palavra, da sua parte, uma resposta. A primeira é, nas redes sociais, por vezes o seu executivo, e a senhora em particular, foram acusados de tomar decisões, entre aspas, por detrás das secretárias, né? Pouco ou nada indo às ruas e às instituições, dizem elas, né, dizem as pessoas, para tomar o verdadeiro pulso da situação. Quer comentar alguma coisa sobre esse tipo de opiniões? Das duas, uma. Ou são opiniões que desconhecem a realidade que aconteceu no Conselho, ou poderá ser com outro tipo de intenções, e essas eu não vou sequer aqui comentar, porque essas são as negativas. É evidente que isso não aconteceu, é evidente que nós tivemos aqui muito, tivemos que estar, porque a questão do confinamento fez com que grande parte das reuniões fosse com as comunidades intermunicipais, com as outras câmaras, com a RH, com a delegada de saúde, com a RS, com tudo, era tudo por videoconferência, mas eu não sei como é que as pessoas imaginam. Tivemos aqui e temos um grupo extraordinário de funcionários do município que estiveram no terreno desde a primeira hora, e da Inova também, e das juntas de freguesia, e esse apoio foi acompanhado pelas pessoas do Executivo. Eu há pouco agradeci, e mais um voto de louvor a toda esta equipa que esteve no terreno, mas eu sei, porque sei onde estive, e sei o acompanhamento que fiz. Fosse desde a entrega de alimentos, ou desde a entrega de medicamentos, ou desde a ida às IPSS, fosse no fornecimento dos tais EPIs, fosse na questão dos testes, da GNR, dos bombeiros, em todo lado nós estivemos. E estivemos com horários que não são horários de função pública. Foi a qualquer hora, a qualquer dia da semana. Ninguém imagina sequer o que tem sido. E por isso, não o peço para mim, peço só para esta equipa, peço para os vereadores todos que estiveram envolvidos, que as pessoas por vezes se contenham de fazer algum tipo de comentários que são extremamente injustos e que também acabam por desmotivar e desmobilizar e criar alguma tristeza em quem está no terreno a trabalhar com toda a vontade, com todo o empenho, com toda a dedicação, e que muitas vezes há pessoas que estão na sua casa, comodamente instalados, se calhar nas redes sociais, a opinar com todo o direito que têm. Nós estamos num país livre e devemos, não é podemos, devemos dar a nossa opinião enquanto cidadãos, mas essa opinião deve ser uma opinião também positiva e construtiva. Quando são esses tipos de comentários, eu pessoalmente não os valorizo. Tenho pena, porque arrasta as pessoas e arrasta uma equipa de trabalhadores.
mas nesse caso concreto não tem a mínima de verdade, a mínima Mas, verdade. doutora Helena, permita-me só, quando vão a um local fazer uma entrega e tem uma máquina fotográfica ali, o político já sabe por si só que pode ser acusado, entre aspas, de estar a fazer política naquele momento, né? No momento da maior necessidade, uma tragédia. No fundo, isso aqui é uma tragédia, né? As pessoas também veem que atrás do presidente da Câmara, o vereador X, Y, Z, vai uma câmara e aquela câmara está ali com o intuito único e exclusivamente de poder mostrar às pessoas que está sendo feito aquilo. Elas não veem aquilo, muitas não veem aquilo como um trabalho de divulgação, mas sim como um trabalho de política por trás, né? Mesmo assim, ainda continuo achando que é injusto. Acho. Porque, como deve imaginar, nós não levamos máquinas fotográficas para todos os lugares que vamos. Muitas vezes ilustramos exatamente para dar a indicação do trabalho que está a ser feito, porque admito que com este tipo de confinamento que as pessoas tiveram, muitas pessoas não sabiam o que é que estava a acontecer. E essa divulgação é exatamente para as pessoas perceberem que as suas IPSS estavam a ser acompanhadas, as crianças que estavam, enfim, sem refeições escolares, estavam acompanhadas. Nós temos tido um crescendo em termos de apoio alimentar às famílias mais carenciadas. Já não sei quantas vezes multiplicámos o valor que tínhamos no banco de recursos para os bens alimentares, e isso deve haver um exemplo, mas não deve ser replicado à exaustão. Deve haver um exemplo de que, se as pessoas necessitarem, devem contatar e nós vamos lá. Pode haver uma fotografia sobre isso só para ilustrar o que acontece, mas não vale a pena estar a falar sobre isso tudo. E, portanto, acredito que tem sido um trabalho árduo, desgastante, muito desgastante para a equipa toda, para tanta gente que está aqui, que não esteve em teletrabalho, que não esteve... e esses também estão a ter trabalho, naturalmente, não é? É um trabalho diferente, mas já que a questão que foi colocada foi quem estava no terreno, a equipa esteve sempre desde a primeira hora. Se ia e vá, porque sou eu que faço as minhas compras para casa, se é um supermercado, naturalmente que não ia ver também como é que as coisas estavam a decorrer, não ia com a fotografia para dizer eu estou aqui e estou aqui neste supermercado e estou no outro e tal, assim como nos restaurantes logo no primeiro dia fizemos questão também de ir. Eu tenho fotografias sobre isso, mas não foram colocadas. Quer dizer, há que haver também aqui alguma contenção na forma como se divulga. Poder-se-á dizer que poderia haver, não sei, às vezes é preço, o tal preço por ter cão e preço por não ter. Se não se divulga, acham que não estivemos. Se divulga, é porque é parte política. Portanto, eu acho que o ideal é que o trabalho seja feito com toda a seriedade, com o empenho que deve ter e que a divulgação seja feita de acordo com o necessário para que a população saiba o que é que está a ser feito. Depois o resto fica ao critério de cada um fazer as interpretações. Perfeitamente. Então, olha, permita-me fazer então a última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Raul Almeida, quando fiz a mesma entrevista, mesmo assunto, só que aqui para Mira, né? Perguntei ao Dr. Raul, vou perguntar para a doutora Helena. Em algum momento sentiu que Cantanhede poderia colapsar? Que a economia, que a sociedade, que tudo aquilo que envolve o território que a senhora gere, e a senhora e a sua equipe toda, sentiu que teve medo que colapsasse em algum momento? Quando nós ouvimos as notícias, não só as nossas, não é? Mas quando muitas vezes extrapolamos para o que está a acontecer noutros locais, é evidente que ficamos preocupados. Eu não posso dizer que, porque não estava a ser nem correta nem verdadeira, dizer que achámos que estava tudo sempre a correr às mil maravilhas. O facto de dizermos que continuamos a acreditar e a dar força às pessoas, de achar que se cumprirem nós vamos ultrapassar toda esta situação, não queria dizer que internamente nós não estivéssemos a analisar que poderia haver alguma situação mais dramática. Uma situação que era uma situação abrangente para todo o país. Contudo, à medida que os dias foram passando, a forma como tudo estava interligado, nós só não podíamos controlar era
a questão das pessoas positivas, que nós não sabíamos se viriam do estrangeiro com algum problema, se num hospital houvesse um drama, como eu lhe disse logo desde o início, o problema das IPSS era fulcral. Como sabe, isso aconteceu em vários municípios, seja a nível de hospitais, seja a nível de IPSS, e se isso tivesse entrado, sobretudo naqueles grandes que têm as GERPs, teria sido dramático. Por isso é que nós focalizámos grande parte da nossa atuação junto dessas entidades. E quando começámos também a perceber a forma excelente com que se interligava toda a comunidade, e digo francamente, estou extraordinariamente satisfeita por todo este processo daquelas entidades todas que eu já referi enquanto estivemos aqui nesta conversa, na forma como se conjugaram. Ou seja, não houve nenhum momento em que eu dissesse assim, mas aquela entidade podia ter dado mais alguma ajuda e não deu, aquela resposta podia ter sido outra. Não, desde a primeira hora havia aqui uma vontade tremenda das entidades todas, de quando ligávamos, nós fizemos uma junta, em Nova não consegue lá ir porque anda a fazer desinfecção no local X, vocês conseguem, imediatamente se articulava e as pessoas conseguiam fazer essa mesma limpeza, neste caso concreto, ou está-nos a faltar, como aconteceu, batas para o hospital X e a encomenda ainda não chegou, imediatamente as pessoas acionavam. Portanto, eu acho que esta força anímica que também os municípios de Cantanhede e as entidades deram, fizeram com que, mesmo naqueles momentos mais solitários que nós temos, não é? Mais solitários de pensar o que é que pode acontecer, se realmente o que está a acontecer por Itália, agora no Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for, se nos cai, como é que vai ser? Mas também quem está nestes lugares tem que ter outra forma de agir para fora, não é? Temos que demonstrar que vamos conseguir e que realmente, se estivermos unidos, a vitória será nossa e vamos ganhar esta luta, como eu acho que estamos a ganhar. E é com esse espírito que nós temos que continuar. E falei das pessoas, mas deixe-me, porque nunca é demais referir, seja a comunicação social, que tem um papel, e tem tido aqui um papel extraordinariamente importante, porque ao estar em casa, as pessoas ao estarem confinadas, a primeira ligação que tinham era realmente a rede social, a rádio, a televisão, o jornal, todas as informações que têm de ter das medidas que têm que tomar. E, portanto, isso foi um papel, e está a ser um papel extraordinariamente importante da parte da comunicação social. E depois todas aquelas entidades que eu há pouco referi. Um agradecimento muito sincero, em meu nome pessoal, em nome do Executivo do município de Cantanhede, que tenho a certeza que posso assumir aqui toda a vontade dos 7, e do Presidente da Assembleia Municipal, que sempre nos esteve a acompanhar desde a primeira hora, com todas as juntas de freguesia. Acho que, apesar de sabermos aqueles números que eu também já expliquei e que são incontornáveis, que nós não poderíamos fazer de outra forma, o que temos hoje leva-nos a acreditar que as medidas foram de forma correta, esta união entre todos foi extraordinária e nós, com toda essa força de vontade, mesmo com as praias, mesmo com a abertura que está a decorrer, nós vamos ultrapassar toda esta fase tão cinzenta que se abateu sobre nós. Tomara que sim. Doutora Helena, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer enorme falar com a senhora. Penso que quem nos vai ver, e depois, quando estiver no ar, essa entrevista, quando terminar de ver, vai estar pelo menos mais esclarecido. Se vai concordar ou não, cada um tem o seu juízo, logicamente, mas de qualquer forma, acho que era importante que as pessoas do Conselho de Cantanhede soubessem de viva voz o que se passa, o que se passou e aquilo que pretende que se passe. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.